Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez, reunidos para buscarmos ao Senhor. Nós estamos dando continuidade à nossa série, que é a série do Sermão do Monte, né? Esse é o nosso 27º episódio. Nós estamos na segunda exposição do Sermão do Pai Nosso, né? Que é uma temporada dentro do Sermão do Monte. Nós começamos na semana passada, né, fazendo uma introdução àquilo que nós dissemos que era um preâmbulo, né, uma introdução à oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos entrar propriamente dito nesta oração, e o nosso objetivo é não ter a oração do Pai Nosso como uma oração via de regra, a qual nós precisamos repetir todas aquelas palavras e todos aqueles termos que estão ali para recebermos algo, porque isso se tornaria uma reza, né? E a reza, ela não tem sentido racional. O que nós vamos fazer com a oração do Pai Nosso é entender quais os conceitos que Jesus está trazendo para aqueles discípulos e de que forma esses mesmos conceitos são aplicáveis ao nosso cotidiano hoje, à nossa vida, certo? Na semana passada nós falamos, né, que dentro dessa última fase do Sermão do Monte, Mateus ele vai abordar ali os 3 principais pilares, né, para o judeu, e dentre esses 3 pilares estava a oração, né? Eram as esmolas, que nós já tínhamos falado, e agora nós entramos na oração. E dentro do aspecto que Jesus vai abordar, né, antes de Jesus começar a ensinar essa oração, que nós vimos também, né, que Mateus ele pega essa oração e coloca juntamente dos seus escritos ali, compondo todo o contexto do Sermão do Monte. Mas se você pegar, por exemplo, aquilo que Lucas escreve, né, você vai ver que Lucas ele dá uma outra ênfase, porque lá em Lucas capítulo 11, Lucas começa descrevendo que os próprios discípulos se aproximam de Jesus e falam: olha, Jesus, João ensinou uma oração para os discípulos dele. O senhor não quer nos ensinar uma oração? E aí, em resposta, né, a esse pedido, Jesus ele ensina a oração, que é exatamente a mesma, né? A diferença dos 2 escritos é só que Mateus ele coloca dentro desse contexto do ensino do Sermão do Monte como um todo, porque a oração do Pai Nosso ela não deixa, né, necessariamente de ser parte do ensino fundamental de Jesus, né? E aí nós vimos na semana passada, dentro de todo esse âmbito, que esse contexto da oração do Pai Nosso foi muito importante dentro da história da igreja como um todo, né? Principalmente do contexto dos reformadores. Nós vimos a importância que Lutero deu para a oração, a importância que João Calvino deu para a oração. Nós vimos que a oração ela está ligada, de certa forma, a uma ação de graça, né, um dom de Deus, e a uma ação humana. Então nós temos a oração como um presente, um dom de Deus, né, que é a forma com a qual nós podemos nos aproximar do Senhor, é uma forma com a qual nós temos livre acesso para conversar com Deus, para expor diante de Deus, e Deus se agrada disso. Ele quer que nós venhamos exercitar isso, e é por isso que ela, além de ser um dom de graça, ela é um dom humano. Quando nós deixamos de exercer esse dom, nós estamos nos afastando de Deus, né? Estamos deixando de cumprir aquilo que um dia Ele propôs para nós como um método, como uma forma de nos aproximarmos como filho. E por último, né, nós também vimos que Jesus ele vai exemplificar o que seria uma forma de oração genuína.
porque os judeus estavam acostumados a orar. Os judeus oravam e oravam muito, né? Você vai lembrar que na semana passada nós dissemos que os judeus, eles tinham um tipo de oração para qualquer coisa, né? Seja para agradecer pelo alimento antes de comer, depois de comer, para agradecer por um móvel que eles tinham comprado para dentro de casa, pela chuva, pelo raio que não atingiu a casa dele. Tudo era motivo de oração e para tudo haviam orações específicas. Só que haviam tantas orações que essas orações deixavam de ser genuínas e passavam a ser orações automáticas. E assim como os judeus, muitas vezes nós, hoje em dia, nós fazemos da nossa oração, do nosso dia a dia, orações automáticas, né? Nossa oração, às vezes, ela está simplesmente baseada naquilo que nós queremos pedir, né? Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, eu preciso disso para amanhã, e se isso não acontecer, eu vou ficar muito chateado, amém, né? No outro dia acorda, nem lembra de agradecer a Deus pela noite, e aí vai durante o dia, tem um monte de coisa a fazer, para ali na hora de almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento, não dá conta de gastar 2 minutos, né, porque o cheiro do bife já está tão, né, e amém, e obrigado, e graças a Deus, né, e aí quando chega de noite, já está morto de cansado, vai fazer exatamente a mesma oração. Senhor, o Senhor não me deu isso, não me deu aquilo outro, eu ainda estou esperando aquilo, hein? É para hoje, é para ontem, hein? E a nossa oração passa a ser oração automática, assim como era daquele povo. A diferença era que as orações deles eram mais bonitas do que a nossa, né? Eram orações mais bem elaboradas. E assim como naquela época, talvez hoje, nós estejamos precisando de aprender a orar. Assim como os discípulos, assim como os judeus precisavam de aprender uma oração genuína, que não era uma oração hipócrita, que não era uma oração da boca para fora, que não era uma oração apenas de quem queria se mostrar com belas palavras, mas talvez hoje nós precisamos rever os nossos conceitos e aprender a orar. Que nós possamos, né, a partir de hoje, então, entender os princípios básicos e fundamentais da oração do Pai Nosso, e que isso possa começar a influenciar na forma com a qual nós oramos, seja na nossa oração do amanhecer, na nossa oração de agradecimento pelo alimento, ou na nossa última oração do dia. Para isso, nós vamos então começar hoje a partir do versículo de número 9, que está lá em Mateus. Nós vamos estudar a parte A desse versículo, né? Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus está dizendo: portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso. Nosso objetivo hoje é entender o porquê que Jesus ensina a começar a oração com este termo, chamando a Deus de Pai, certo? Muito, na verdade, pode parecer pouco, mas é muita coisa que nós temos aqui, né? Então, o meu objetivo é tentar aprofundar naquilo que Mateus está querendo expor aqui, através da fala de Jesus, com o termo Pai Nosso, que é exatamente o nome que a oração recebe, né? Todo mundo conhece essa oração aqui como a oração do Pai Nosso. Poderia ser a oração do Sermão do Monte, poderia ser a oração do discípulo, poderia ser a oração do Mestre, mas ela ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque são as duas primeiras palavras que começam a oração e que se tornam talvez as duas principais palavras de todo o contexto dessa oração. Em primeiro lugar, existem algumas divisões desta oração do Pai Nosso. Alguns teólogos dividem em 6 partes, outros dividem em 9. Eu gosto da divisão do professor J.C. Ryle, que divide a oração do Pai Nosso em 10 partes. Nós vamos, ao longo desse semestre, né, percorrer todas essas 10 partes. Quais são essas 10 partes que ele subdivide, né? Ele subdivide essa oração
em uma primeira parte, que é uma declaração sobre quem é o ser ao qual nós elevamos a nossa oração. É exatamente isso que nós vamos estudar hoje. Outras 3 partes, né, são outras divisões subsequentes, que são 3 petições. Petições referentes ao nome de Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus. Depois, existem outras 4 petições que vêm em seguida, que são petições referentes às nossas necessidades. Então, em primeiro lugar, né, uma primeira parte da oração é quem é o ser ao qual nós estamos elevando a nossa oração. Depois, 3 petições referentes, né, ao nome de Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus. Depois, 4 petições referentes às nossas necessidades diárias. Depois, para finalizar, uma declaração sobre o nosso sentimento com respeito ao próximo e uma atribuição final de louvor. Então, se nós somarmos todas essas subdivisões aí, nós vamos ter 10 subdivisões, as quais nós encontramos dentro da oração do Pai Nosso. Por via de regra, né, nós decoramos essa oração desde pequeno, né? Eu não sei você, mas eu me lembro, por exemplo, de apostar com a minha irmã quem terminava mais rápido. Para nós, se você tivesse não sei se não apostava assim com os irmãos, não, para ver quem, né, terminava mais rápido, né? Era aquela coisa decoradíssima, né? Então, às vezes, para você, né, que decorou na infância, você para pensar, nossa, essa oração dá para dividir em 10 partes. Em 10 partes, e cada uma dessas partes, nós podemos subdividir em pelo menos 3 itens, do tanto de fundamento que nós temos aqui. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós não podemos olhar apenas como uma reza, apenas como uma oração pragmática. Nós temos que olhar para os princípios que Jesus está colocando dentro desse contexto, que são princípios sobre a essência do Deus ao qual nós estamos buscando. E era exatamente isso que Jesus queria que os discípulos aprendessem. Jesus, ele não queria ensinar ali uma formulação mágica para os discípulos ensinarem os demais. Não, Jesus queria ensinar a essência do Pai. E é justamente por isso que a palavra Pai vai abrir esta oração. Dentro desse contexto, em todas as partes, há uma observação fundamental do pesquisador Werner Heitzer, que ele coloca de forma muito categórica. Nunca se esqueça de, ao analisar todas as 10 partes, ou 6 partes, ou os versículos que compõem a oração do Pai Nosso, sem se atentar para um detalhe. A oração, em momento algum, é escrita no singular. A forma com a qual esta oração é colocada em todas as suas partes no plural é algo fundamental para que nós possamos desenvolver o nosso estudo de agora em diante. Segundo, a ordem das petições que aqui estão, né? Jesus, ele vai começar de forma pragmática, colocando o Pai em primeiro lugar, e aí depois existem um bloco de 3 petições iniciais e depois outras 4 petições. As primeiras petições, se você lembrar na sua mente, né, para nós está céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja a vossa vontade, né? Quando você para pensar, as primeiras petições não estão em momento algum relacionados aos pedidos humanos, estão relacionados àquilo que Deus é, para somente depois as nossas petições entrarem em cena, como o pão nosso, como perdoar as nossas dívidas. Há um motivo para isso. A nossa oração, em momento algum, nossos pedidos pessoais devem estar em primeiro lugar do que aquilo que Deus representa para nós. E constantemente nós invertemos esses valores, né? Existem, e nós erramos tanto, a ponto de que em algumas das nossas orações nós nem engrandecemos Deus pelo que Ele é. Nós já chegamos direto, né, na lata, né? Eu quero isso e aquilo outro, né?
É como um pai, né? Quem é pai aqui, né? Quando a filha do senhor, né, chega, né, e oi pai, tudo bem? Como é que foi seu dia, né? Você sabe que ela está querendo alguma coisa, mas você já acha bom, né? Ai filha, vem cá, né? Aí, o senhor tá bem, né? Senta aqui, aí ela passa a mão na cabeça, faz um cafuné, né? Você sabe que ela está querendo alguma coisa, né? Já começa a contar, bom, deixa eu já ver aqui qual vai ser o valor do Pix, né? Mas seu coração já está feliz por dar. Diferente se ela chegar e, pai, ó, preciso de um Pix, né? Assim é o nosso Pai que está no céu. Ele quer relacionamento. E a oração do Pai Nosso, ela é baseada num relacionamento. Nós somos seres que nós fomos criados com base em relacionamento. Ao entardecer, né, na viração do dia, Deus aparecia para ter relacionamento com Adão lá no Jardim do Éden. Assim nós fomos criados para sermos seres relacionais. E é por isso que nós precisamos de ter relacionamento com o Pai. Até porque o nosso relacionamento com Ele vai nos mostrar se nós realmente precisamos daquilo que nós estamos querendo pedir. Para terminar essa introdução, essa oração, ela não pode ser feita por qualquer pessoa. A oração do Pai Nosso, ela não foi destinada para qualquer um. Se você se lembra, quando nós estávamos lá começando a discutir, né, e abordar o Sermão do Monte, nós vislumbramos a cena, né, de como que estaria ali Jesus ensinando o sermão, né? Era como se Jesus estivesse num local um pouco mais alto, para que a voz dele pudesse se propagar, aos pés ali do monte, nas proximidades ali os discípulos, né? E depois, num segundo momento, todo o povo. E aí o povo que queria milagres, os fariseus, os saduceus que queriam só ouvir o que Jesus estava falando, mas tinham aqueles que estavam próximos, que eram os discípulos. A oração do Pai Nosso foi ensinada para os discípulos. E quem não é discípulo não deve orar o Pai Nosso. Então, a primeira aplicação dessa noite é: quão discípulo de Jesus você tem sido? Porque se você não tem sido discípulo de seguir as ordenanças de Jesus, de tentar viver uma vida que segue os princípios bíblicos, você está fazendo a oração do Pai Nosso indevidamente. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e nos perguntar: será que verdadeiramente eu sou um discípulo? Será que as minhas atitudes para com o meu próximo é uma atitude de um discípulo? Porque se eu não sou discípulo, eu tenho que rever os meus conceitos para depois começar a orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não foi para qualquer um. Não era para os fariseus, não era para os saduceus. A oração do Pai Nosso era para os discípulos. Se nós somos discípulos, nós podemos e devemos então orar dessa forma. Por último, essa oração se trata do nosso passado, presente e futuro. Todas as vezes que nós pensamos na oração do Pai Nosso, nós estamos pensando como deve ser a nossa oração, certo? Então, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso aqui para que a nossa oração lá no nosso quarto, lá dentro do nosso carro, onde quer que nós venhamos estar, ela possa seguir esse mesmo padrão. Né? Não quer dizer que você vai orar somente o Pai Nosso de agora em diante, não. É bom orar o Pai Nosso, você deve orar o Pai Nosso, mas você deve policiar a sua oração, né, do dia a dia de acordo com os ensinos do Pai Nosso. E o ensino do Pai Nosso, ele nos ensina que a nossa oração, dentro da nossa oração, ela precisa compreender o passado, o presente e o futuro. De que forma? Todas as vezes que eu oro pelo pão de cada dia, eu estou orando pelo meu presente. E eu preciso orar pelo presente. Eu preciso orar pelo meu dia. É por isso que orar, a sua oração, ela precisa ser a sua primeira atitude da manhã. Eu coloquei um projeto de vida, eu escrevi uma oração que é uma oração curta minha. E eu aconselho você a fazer isso. E eu me policio a todos os dias, ao abrir os meus olhos,
eu faço essa minha oração curta que eu escrevi. É uma oração de 3 frases. Então, assim, antes de... na verdade, né, o celular tocou, eu desliguei o celular, eu nem pego o celular, porque hoje nós somos assim, né? Acordou, deixa eu ver aqui quais as mensagens já chegaram. Então, antes de mexer no celular, meu objetivo é fazer as minhas 3 frases da minha oração. E dentro dessas minhas 3 frases está orar pelo meu presente, pelo meu dia, pelo dia que eu vou ter, que eu, terei ali a partir daquele instante. Você precisa orar pelo seu presente, você precisa orar pelo seu hoje, você precisa colocar o seu dia diante da presença de Deus. Agora, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina sobre o passado, porque ela nos ensina a pedir perdão, né? Pedir perdão por aquilo que fizemos. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender é: Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz ontem, me perdoa por aquilo que eu fiz antes de ontem, me perdoa pelo pecado que me segue dia após dia tentando me tragar. Todos os dias nós precisamos: Senhor, eu não lembro se eu cometi nenhum pecado, mas com certeza eu cometi, então me perdoe pelo pecado de ontem. E terceiro, a oração do Pai Nosso, ela nos permite vislumbrar o futuro, Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, e não nos deixei cair em tentação. Que a nossa oração vislumbre o nosso futuro. Eu não posso planejar o futuro da minha família, o futuro dos meus filhos, o futuro da minha vida profissional, sem colocar isso em oração. A minha oração, ela precisa encontrar os meus planos futuros. A minha oração precisa encontrar o meu dia a dia. E a minha oração precisa estar repleta de pedido de perdão e misericórdia. Porque se tem algo que nós somos, é humano. Se tem algo que nós somos, é que nós somos seres humanos pecadores. Dito isso, nós entramos naquilo que Jesus nos ensina como introdução à oração. Como que nós devemos começar as nossas orações? Com o Pai que é nosso. William Barclay, ele destaca a seguinte frase sobre esse termo Pai que começa a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: a palavra Pai, se referindo a Deus, é o resumo compacto de todo o conteúdo da fé cristã. Quando nós, como cristãos, chamamos Deus de Pai, é como se nós estivéssemos resumindo tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós acreditamos, numa única palavra: Pai. Aí você fala assim, mas por que isso? Olha o que o pesquisador Joaquim Jeremias, que foi um estudioso alemão do Novo Testamento, diz com respeito às pesquisas que ele fez relacionadas a esse termo Pai dentro da cultura do povo judeu. Ele diz assim: em nenhum momento da história judaica ou da literatura do povo judeu se encontra um homem que se diz judeu se dirigindo a Deus como Pai, isso até o 10º século. Há apenas uma única exceção: as orações de Jesus. Há um fundamento aqui básico e que muda todo o percurso da história do povo judeu. Jesus entrando dentro da história e não apenas se colocando como o Filho de Deus, como Messias. Até porque, naquela época, muitos apareciam se colocando como Messias. Havia muitos falsos profetas que apareciam dentro da cultura ali da Palestina, se dizendo ser o novo Messias, o Filho de Deus. Jesus, ele não apenas se dizia ser o novo Messias, ele chamava a Deus de Pai. E isso não se viu em nenhum momento da história do povo judeu. Isso foi um marco, isso revolucionou. Porque a única pessoa que na história tinha legitimidade para chamar a Deus de Pai, nos ensinou
e nos autorizou também a chamar a Deus de Pai. Olha que impressionante. Nenhum outro na história chegou e falou assim, você também pode chamar a Deus de Pai. Por que não fizeram isso? Porque não tinham tamanha autoridade como Jesus. Jesus, ele começa a oração estremecendo toda a estrutura do judeu, né? Eu fico imaginando, não só os discípulos que estavam ouvindo Jesus ali, mas as outras pessoas, de repente, Jesus, então tá bom, vou ensinar a oração para vocês. Mateus, pega o papel e o lápis aí, começa a anotar. Pai Nosso, acho que Mateus até trava, né? Ele olha assim, dá para repetir de novo? Escreve aí, Mateus, Pai Nosso, né? Porque era algo inconcebível. Para o judeu, Deus era uma pessoa distante, longe, ao qual se aproximavam com todo respeito, com véu, né? De repente chega alguém e te fala, não, você pode chamar ele de pai. Não só a cultura do povo judaico, mas a cultura helenística, dos deuses da Grécia Antiga, por exemplo. Quem eram os deuses da Grécia Antiga? Eram os deuses corruptos, eram os deuses que pelo seu poder faziam tudo em seu próprio favor, né? Eram os deuses que buscavam o poder para engrandecer somente o seu próprio reino. De repente Jesus entra na história, tanto para com o judeu quanto para o grego, coloca uma figura agora diferente de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que está próximo, um Deus que te ouve, um Deus que se importa com a sua oração, um Deus que vai se importar tanto com a sua oração, que a sua oração vai começar se referindo exatamente a Ele como seu Pai. Dentro desse contexto, a primeira coisa que Jesus vai estabelecer então aqui, numa oração que deve ser genuína, que deve ser pura, que deve proceder de um coração que de fato está disposto a buscar a face de Deus, ore ao seu Pai. Não ore mais a Deus, né? Se fôssemos fazer assim um corte de Instagram, né? Aqueles cortes assim que chamam a atenção, né? Não ore mais para Deus. Seria o corte, né? Aí a pessoa, como não orar mais? Ore ao seu Pai. Porque é isso que Jesus vem fazer. Deus continua sendo Deus, sim, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a soberania. Mas esse mesmo Deus, com todo o poder, autoridade e soberania, é o seu Pai. É por isso que a sua oração, para ser genuína, precisa ser como a oração de um filho que se aproxima de um pai, querendo algo, bajulando, chamando ele de papai, chamando ele de querido, porque ele está disposto a ouvir esta oração, a oração de filho. Ele não quer uma oração de um servo, ele não quer uma oração de um serviçal, de um escravo, ele quer a oração de um filho. E se você, como filho, tem um pedido em seu coração que esse ano de 2023 precisa acontecer, se você como um filho tem uma necessidade, se você como filho tem algo que há tanto tempo tem batido forte dentro do teu peito, sabe? Você tem falado, Deus, eu preciso tanto que isso aconteça, para que as coisas possam fluir na minha vida profissional ou na minha casa, na minha família. Que tal levar esse pedido agora diante de Deus, não apenas como um servo, mas como um filho? Que tal mudar a forma de orar a esse Deus? Não precisa mudar o seu pedido, precisa mudar a forma com a qual você se aproxima desse Deus, considerando que Ele é o seu Pai. Para finalizarmos, quando nós temos essa concepção de que nós não estamos orando apenas a um Deus que está distante, entronizado no terceiro céu, quando eu tenho essa concepção de que Ele, apesar de toda a glória, de toda a majestade, de todo o domínio, continua sendo Deus, mas ao mesmo tempo é o meu Pai, eu tenho 3 revelações. A primeira revelação é a revelação de que a minha relação com o meu próximo, ela é modificada, ela é transformada. Jesus não ensina-nos a chamar Deus de Pai
por um simples acaso. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai porque Ele não é apenas o meu Pai, Ele é o Pai nosso. Então, todas as vezes que eu oro a um Pai que é nosso, eu preciso também enxergar o meu próximo como meu irmão. Porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, quando eu entendo que Deus, Ele deixa de ser Deus para ser o meu Pai, a minha oração começa a se importar com quem está do meu lado. E eu paro de orar apenas pelas minhas próprias necessidades. Eu começo a orar por aqueles que são meus irmãos. Eu começo a enxergar a necessidade daquele que eu antes não enxergava. Porque eu começo a me compadecer da pessoa que está do meu lado. Eu começo a olhar diferente e falar assim: fulano não estava com uma expressão muito boa hoje lá no serviço. Eu preciso orar por ele. Ciclano estava conversando com alguém sobre o primo que estava no hospital. Ele não comentou nada comigo, mas eu preciso orar por esse primo dele que está no hospital. Porque o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, todos nós somos irmãos. As nossas orações, muitas vezes, não são respondidas porque elas não se conectam, porque elas não se acertam, porque elas não se conciliam com o objeto de Deus. E o objeto de Deus é que nós sejamos uns para com os outros. Quando as minhas orações deixarem de ser egoístas, os meus objetivos começarão a ser alcançados. Quando eu entendo então que Deus é Pai e Pai nosso, eu começo a orar pelos meus irmãos, por todos aqueles que caminham ao meu lado, por todos aqueles que durante o dia passam perto de mim. Aí a minha oração começa a fazer sentido, porque a minha oração começa a fazer diferença na vida de quem ela precisa fazer diferença. A minha oração começa a alcançar aquele que precisa ser alcançado, porque Deus é Pai e não é Pai meu, Ele é Pai nosso. A segunda coisa que nós entendemos quando nós mudamos a nossa concepção de Deus para Pai é a minha expectativa para comigo mesmo. Nós, na grande maioria das vezes, quando olhamos para nós, seres humanos, né, que somos, temos o ato falho de achar que somos alguma coisa, né? De que somos merecedores porque oramos todo dia de madrugada, ou porque entregamos a cesta básica lá no final do ano, né? Falando, não, eu sou uma pessoa boa, né? Enquanto nós não entendermos que de todo o coração nós somos pecadores, falhos e depravados, nós ainda não entendemos quem nós somos. E quando nós olhamos para esse contexto, né, e começamos a observar, se eu perguntar para você assim, você já parou para pensar na quantidade de pecados que você cometeu nos 2 primeiros meses desse ano? Aí você fala assim, não, foram muitos não, foram poucos. Tá bom então, né? Vamos pegar então 6 últimos meses? Aí você fala assim, já aumentou um pouquinho. E no último ano? Ah não, eu cometi uns pecados aí, né? Sabe como é que é, né, pastor? A mente da gente, não dá para controlar, né, e tal. Aí você já pensou se você fosse colocar na ponta do lápis todos os pecados que você cometeu ao longo da sua vida? Não tem caderno que vai caber. Não tem tinta de caneta que vai conseguir escrever. Por quê? Porque essa é a nossa essência. Somos pecadores. Somos depravados. Nascemos pecadores. Agora, quando eu olho para aquilo que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso, e eu entendo que Deus, Ele deixa de ser apenas Deus e passa a ser Pai, eu entendo uma coisa. Eu entendo que, por mais pecador, depravado, cheio de erro, cheio de falha que eu tenho, você fala assim, nossa, mas Deus já me perdoou dos pecados que eu cometi, eu já pedi perdão sim, né?
mas você pode ter certeza que você vai pecar amanhã. E Ele vai te perdoar amanhã também. Agora, e aí quando nós olhamos e falamos assim, como pode um Deus todo-poderoso se importar com alguém que é um... Sabe o que a Bíblia diz ao nosso respeito? Nós somos vermes. A Bíblia nos chama de verme. E aí nós temos um Deus que é rei, que é soberano sobre todas as coisas e é pai de alguém tão pecador como nós somos. Aí nós entendemos quem nós somos. E a nossa oração começa a fazer sentido. Porque nós não vamos chegar e vamos orar assim, Deus, me dá porque eu mereço, né? Estou lendo a Bíblia, estou orando. Nossa oração vai começar com a mais bela e singela humilhação. Toda oração precisa começar com humilhação. Eu e você não somos nada, não temos nada. É por isso que antes de engrandecer a Deus, humilhe-se debaixo da poderosa mão dele, porque nós não temos nada para oferecer de nós mesmos. Se qualquer coisa boa que for colocada em nossas mãos, você já parou para pensar o tanto que a humanidade está depravada? Tanto de coisas boas que Deus coloca na mão do homem e o homem utiliza as coisas boas para denegrir a humanidade? Vamos pegar, por exemplo, a internet. Quem que colocou a internet nas mãos do homem? Foi Deus. Deus que deu o internet para que fosse desenvolvido todo o sistema, né, de interconexão e tudo mais, e o 4G agora que nós estamos, ou foi para o 5G? 6G. Já o 6G agora, e as fibras óticas, e não sei o que e tal, e Deus vai dar inteligência, sabedoria para o homem e tal, e aí o que o homem faz com as redes sociais? Deprava tudo, né? Cria a Deep Web. A Deep Web, você não precisa nem ir para a Deep Web para achar depravação, né? Basta você gasta 15 minutos na sua rede social, pra você ver o que você vai achar. Depravação. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós temos a mais perfeita habilidade para depravar, para estragar. Mas graças a Deus, porque Ele não é nenhum senhor militar, mas Ele é Pai. E aquilo que Ele deu em nossas mãos, por mais que nós venhamos estragar com a nossa bela capacidade que temos para depravar, Ele ainda assim continua sendo Pai nosso. Ele nunca vai virar para você e falar assim, não me chame mais de Pai, porque você é cheio de pecado. Não, pelo contrário, para que você pudesse continuar chamando de Pai, Ele deu o unigênito dele, o Filho dele, para morrer naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o direito de continuar orando, Pai Nosso. Por último, quando nós entendemos que Deus não é apenas Deus, mas é Pai, a minha própria relação com Deus é modificada, é transformada. Conta-se uma história de um rei de Roma que saiu para a batalha e deixou o seu filho pequenininho em casa juntamente com a sua esposa. E a batalha durou meses, até que com todo o seu exército e com todo o seu poder, eles conseguiram derrotar e tomar conta do território do inimigo. E quando a população da cidade fica sabendo que o rei está retornando, prepara-se aquela festa, prepara-se, né, a entrada triunfal e coloca ali todos os homens que ficaram na cidade e todos os cavalos para recepcionarem o rei. E de repente, né, o rei vai chegando na porta da cidade e a sua esposa lá, né, do castelo o vê chegando e ela não consegue segurar o seu filho, o seu garotinho, que sai correndo no meio de todo mundo, vendo seu pai chegando naquele cavalo com toda a pompa, e de repente vem um soldado e pega aquele garoto e fala:
Você não está vendo que aquele rei é o rei, você não pode passar por aqui. O garotinho vira e fala para ele: para você, ele sempre será o rei, mas me solte, porque para mim ele continuará sendo o meu pai. E aquele homem solta e ele vai correndo recepcionar. Nosso relacionamento com Deus não muda porque nós deixamos de respeitá-lo como Deus e soberano que Ele é. Mas o nosso relacionamento é transformado, porque nós entendemos que apesar dele ser Deus, Pai, Criador de todas as coisas, soberano sobre todo o universo, nós ainda assim podemos chamá-lo de Pai. E isso é privilégio para poucos. Então, em suas orações, humilhe-se debaixo da poderosa mão desse Deus. Coloque os seus irmãos em Cristo Jesus nas suas orações, antes mesmo dos seus pedidos. Peça pelo seu próximo antes de colocar os seus próprios objetivos pessoais. E nunca se esqueça de chamá-lo de Pai, porque Ele pagou um alto preço para que você tivesse esse direito. Amém? Vamos orar?